Quem não quer trabalhar no Google? Bom, vai trabalhar lá para saber se é bom ou não, né? Eu entrevistei algumas pessoas recentemente que são pessoas que estão louquinhas para sair de lá. A pressão é grande. Porque tem algumas coisas que não combinam. Então, quando a gente faz aquela pesquisa, as melhores empresas para se trabalhar, elas são calcadas em alguns atributos e critérios que as pessoas decidiram em conjunto. E não quer dizer que eles são os mais corretos do mundo. São critérios que foram adotados para fazer aquela pesquisa. Então veja, critério é importante para fazer isso, para reter talento. Às vezes as pessoas não estão reclamando de salário, não estão reclamando de benefícios, nem de treinamento, estão reclamando do ar-condicionado. Eu não quero passar frio, adoro aqui, mas não aguento passar frio. Perceberam isso? As coisas são muito sutis. Olha que interessante, quando a gente tem o high performance, eu gosto da expressão, high performance. Parece até o nome do herói da Marvel. Né? O high performance vai combater o low performance. O que a gente faz? Quais são as características que permitem a esse funcionário ser high performance? Será que elas podem ser adotadas pelos low performance? Como é que a gente vai fazer? Tem um jeito maravilhoso para fazer isso. Sabe qual é? Perguntando para o cara o que o faz feliz e trabalhar com tanta vontade. E às vezes você vai falar, pô, isso é legal, isso aqui eu posso aplicar aqui, ó. Índice de felicidade no trabalho, mede-se ou não? Você consegue medir? Se você consegue falar, vamos esquecer o que é média, vamos esquecer o que é mediana, vamos esquecer muito isso para entender o seguinte, como é que isso funciona na organização? Não que isso não seja importante, aliás é. Quando a gente fala de índice, ele trata essas questões estatísticas que são extremamente importantes. Agora, você precisa saber o que é alta performance e o que não é alta performance, não é? Sem os dados dá para tomar essa decisão? Sim ou não, gente? Tudo bem? Estão comigo? Ainda estão aí? Nada de dedo ainda? Então vamos lá, nossos usos, onde é que ele vai ser? No recrutamento e seleção, sem dúvida, porque ali eu tenho um índice de informações gigantesca, muitas vezes. Na prevenção de acidentes de trabalho, opa, dá para usar Analytics aí? Claro! É o tempo todo, a gente vai usar as correlações daqui a pouco. Vamos fazer na gestão de equipes. Se a equipe A tem uma melhor performance que a equipe B, se a equipe A tem um de absenteísmo menor que a equipe B, o que a gente vai fazer? Vamos identificar onde é que estão os problemas. De repente a gente está contratando pessoas muito boas, mas que moram do outro lado da cidade. Eu tive uma época que eu tive um restaurante, era um problema. Estava contando para você lá fora. Qual era o problema? Dia de pagamento era uma alegria, dia seguinte era absenteísmo. Falei, o que a gente faz? A gente paga no dia 1º e dia 15. Vamos fazer o seguinte, o restaurante abre aos domingos? Não, a gente vai pagar sempre no sábado. Caia o dia que cair. Porque se ele não vier no domingo, eu não trabalho, não prejudico a minha operação. Olha que legal. Onde mais que acontece isso? Você me falou um exemplo. Onde? Não. Construção? Construção civil. O cara recebe salário, ele vai para Gandai, ele quer desafogar aquela pressão. Não é? Por quê? É uma característica talvez da atividade. Outra coisa, avaliação e treinamento. Quem é que precisa de treinamento? Quem tem uma atividade e não está fazendo bem, não é isso? Dá para fazer uma correlação entre produtividade e treinamento? Vamos fazer isso, vamos olhar. Olha, esse cara está produzindo bem, mas tem 2 anos de treinamento. Esse aqui está, mas ele tem só 6 meses. Vamos investir aqui porque ele pode chegar lá, ele tem potencial para isso. Adequação de liderança, cultura. E aqui é o que eu gosto, por isso que ele está até diferentinho assim. Não é porque é diferenciais a palavra, está diferente porque aqui a gente começa a ganhar o jogo. Eu tenho instrumento suficiente para me diferenciar dos meus concorrentes. Atrair talentos é um diferencial? Como é que a gente faz para atrair talento? Com um site legal do Trabalhe Conosco?
precisa identificar quem são as pessoas que a gente vai atrair. Lembra do funil de vendas? Gente, se eu quero pescar lambari, eu não vou para o mar, não é isso? Se eu quiser pescar tubarão, eu não vou para o rio. Ali, ó, qual é o nosso diferencial para mostrar para um tubarão que a gente é tubarão? Aliás, isso aí é um perfil psicológico, não é isso? Tubarão, golfinho, lobo e águia, né? Águia, muito bem. São perfis. Como é que eu identifico uma águia? Não é olhando para cima. Até poderia ser. Como é que eu identifico um tubarão? Não sei, mas se identificar eu vou sair o mais rápido que eu puder. Vamos lá, o processo mudou, gente, com essas ferramentas? A gente já chegou à conclusão que não é isso? Que elas são importantes, sim. Que mais? Padrão de entrevista como solução. É possível, na opinião dos senhores? Qual a pergunta ao candidato? Até pode ser. Mas o importante é o seguinte, quem controla uma conversa? Quem responde ou quem pergunta? Hã? Quem pergunta conduz a conversa. Tudo bem, se você estiver entrevistando o Maluf, não, porque ele responde o que ele quer, independentemente da pergunta. Mas saber perguntar é uma habilidade que precisa ser valorizada. Na medicina existe uma disciplina chamada anamnese. O que é anamnese? A habilidade de fazer perguntas para chegar a um diagnóstico. Imagina, o cara quebrou o dedo, você pergunta para ele onde é que dói. Ele fala, quando eu aperto aqui dói. Quando eu aperto aqui dói. Ah, legal, né? Está com o dedo quebrado, não é verdade? Então, saber fazer as perguntas conduz à resposta que a gente quer. Para quem não conhece, em caso de marketing, um negócio chamado New Co, que é um case que a gente estuda até hoje, que foi o seguinte, a Coca-Cola começou a perder mercado para uma concorrente que tinha um produto muito similar. Qual era esse concorrente? Qual? Não era a Dolly. A Pepsi, né? E aí os marketing chegaram e falaram assim, por que será que a gente está perdendo o mercado? Porque a Pepsi é doce. Veja, eles pegaram a percepção, tomaram uma decisão, um pouquinho mais esperto, disse, vamos fazer um teste cego para saber se é isso? O que é teste cego? O cara coloca um monte de copinho com líquido preto e fala, bebe aí e diz qual que você gosta mais. A gente sabe qual é o líquido que está dentro desse copinho, não é isso? Essas foram as perguntas. As pessoas começam a beber aquele líquido e recorrentemente optam pelo mais doce. Aí o cara que deu a sugestão antes fala, não falei? Eu manjo pra cacete. Os caras aí vão gastar dinheiro com pesquisa. Aí mudaram a fórmula da Coca-Cola. Vocês acreditam nisso? Mudar a fórmula da Coca-Cola é quase que um pecado. Isso aí na Constituição a gente chama de cláusula pétrea. Não muda, mas o cara mudou. Adivinha o que aconteceu? Começaram a perder mais mercado. Aí falaram, pô, esse povo não sabe o que quer, né? Eles falam pra gente mudar a fórmula, a gente muda, eles não... Os caras fizeram a pergunta errada. A razão é, por que é que o concorrente está ganhando mercado? Não é porque é doce. Vamos perguntar para as pessoas. As pessoas tomavam Coca-Cola porque quando ele abre Coca-Cola, abre a felicidade. E é percepção, não é sabor puramente. Gastaram um monte de dinheiro e fizeram, bom, vamos relançar um negócio chamado Classic Coke. Tem as duas, por quê? Teve manifestação na fábrica de Coca-Cola. Pergunta errada. Entendeu? Que nem eu chego em casa, minha mulher está de cara fechada, eu falo para ela, o que aconteceu? Não faz, é pergunta errada. Não é? Pergunta errada. A gente demora para aprender isso. Então, quem conduz? Como é que a gente faz entrevista com uma estrutura de perguntas que conduza a resposta àquilo que a gente quer como solução? E mantenha a mesma para estabelecer parâmetros. Perguntas diferentes, pessoas diferentes, respostas diferentes. Que conclusão a gente chega? Tá tudo diferente. Não é isso? Perguntas aleatórias e padrão de pesquisa. Eu posso usar uma pergunta aleatória num questionário quando eu tenho um padrão estabelecido? Claro que sim. Mas não fuja do seu roteiro, não transforme isso. Se ela for uma pergunta até de apoio, bacana. Eu não entendi direito o que você falou, faz eu dar um exemplo, não é isso? Como é que a gente vai conseguir melhorar então esse processo? A gente vai identificar melhor comportamento padrão. Eu faço na aula de
do MBA aqui, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas. Vocês sabem as respostas, eu tenho certeza, mas mesmo vou perguntar mesmo assim, para ver isso aqui, ó. Todo ser humano, homem, mulher, tem um momento na vida que ele é perfeito. Ele não tem defeito nenhum. Qual é esse momento? Ele está assim, ele é iluminado. Todos nós temos esse momento. Todos já tivemos esse momento. Desculpa falar isso para vocês, mas não quero ser o arauto do Apocalipse, né? Mas a gente já teve um momento perfeito. Quando foi? Vamos falar, quando nasceu? Pô, quando nasceu, segundo os católicos, a gente já nasce com pecado original. Nem já tem pecado. Olha que coisa complicada. Quando morre, já não tem mais caminho. Quando é que a gente é perfeito, gente? Para minha sogra, nunca sou, mas... Ninguém? Antes da entrevista, a gente é perfeito. Quando a gente escreve o currículo, pessoal, lá a gente não tem defeito. Nosso comportamento é perfeito. Quando tem alguma habilidade que a gente não é bom, a gente diz que está em desenvolvimento. Não é isso? E aí vem a pergunta da entrevista assim, me fala um defeito seu. Antigamente, pessoal, sou perfeccionista e modesto. Né? Hoje, assim, eu sou ansioso. Dá para me contratar amanhã? Bom, nem precisa já, né? Então, a gente é perfeito. Se minha mãe me visse só pelo currículo, ela fala, não é meu filho. Não tem condições. Porque a gente valoriza os nossos aspectos positivos. E na entrevista, o que acontece? Você está se vendendo, não está? Quando você chega no primeiro dia no departamento, o que é que você tem que causar? Uma boa primeira impressão. Vai ter uma segunda oportunidade para isso. Como é que você chega no departamento? Vou de gravata, sem gravata, aqui, chega deslocado. Se não tiver cidade, é complicado. Né? Mulheres ainda mais. Homem pôs o terninho de quarta-feira. Quarta-feira é aquele que está sempre no meio, né? Não importa o que aconteça, é aquele terno. Mulher não, ela tem outros atributos, não é isso? Vejam, o negócio é tão doido que elas pagam 50 pau no vestido para usar uma vez. Aí vai mexer no guarda. Para que está esse dado arquivado dentro? Eu coleciono? Se ela falar coleciono, eu fico preocupado. É HD, dá para colecionar. Veja, as perguntas podem identificar direcionamentos preditivos. E aí a gente começa a ter dados objetivos. Ou seja, a probabilidade desse cara chegar atrasado todo dia é grande porque ele mora do outro lado da cidade e o transporte público de onde ele vem não é bom. Ó, deduzimos sim ou não? Mas com que base foi essa dedução? Na lógica de ele tem um horário para chegar, ele tem um trajeto a cumprir, ele está distante para chegar e ele tem deficiência em termos de transporte. Consequência. É assim que a gente usa. É assim que funciona, eu acho. Se eu estiver errado, se alguém não concorda, levanta a mão e fala assim, ó, desconcordo. Tá? O processo mudou então? Os comportamentos vão continuar. São pessoas. O mundo é maravilhoso porque tem pessoas. E é problemático porque tem pessoas. É assim, infelizmente. Então, quais os comportamentos são comuns no high performance, no nosso super-herói? Quais os comportamentos apontam para ele? Como é que a gente cria modelos para direcionar os nossos high potentials? High potential, high performance, é tudo high aqui, né? A empresa adora isso. Terminologia é um negócio rico, bonito. Então, criar modelos baseados em dados nos ajuda. É uma nova forma para diminuir a intuição. Não estou dizendo eliminar a intuição. Não estou dizendo excluir a intuição, nem a percepção. Eu estou dizendo que assim, diminua e valorize os dados para tomada de decisão. De uma forma ordenada. Sem ordenação, isso é muito complicado, gente. Eu vou dizer para vocês como é que a gente faz na nossa casa, na universidade. Método científico. A gente olha, observa, pergunta, pergunta importante. Testa a hipótese, faz os experimentos e chega a uma conclusão. Quando eu falo de observação, não é observação de uma vaga, de uma necessidade, é qual é o problema do negócio, qual é o objetivo do negócio que a gente precisa resolver. Não é aquela história assim, eu preciso preencher uma vaga. Pessoal de recrutamento e seleção, se o pensamento está, eu preciso preencher uma vaga,
Reavaliem isso. Você precisa municiar a organização de resultados. Não foi isso que o cara falou lá no filme? Você não está comprando jogador, você está comprando... O quê? Vitórias, resultado. É isso que a gente fala. Qual é o resultado que a gente espera? Se o resultado é preenchimento de uma vaga, não está limitada. Precisa estender isso além da vaga. Eu preciso trazer resultado. E não é você que vai trazer resultado, mas a sua decisão por alocar uma pessoa vai trazer o resultado. Então você é tão responsável como tal. Entendeu? Então aquele negócio assim, preciso preencher para amanhã. Putz, vamos na intuição? Ou vamos buscar na base de dados quem é que tem o perfil mais adequado a isso? Aí o cara fala, não, é só ir lá buscar no bando de currículo. Né? Gente, qual é o objetivo do negócio? E aí vem a pergunta, problematizar qual é esse problema, essa necessidade. Armar a equação, eu gosto da expressão, o que eu preciso de resultado, o que eu preciso de comprometimento, o que eu preciso de capacitação, o que eu preciso de competência, o que eu preciso de competência técnica. E veja, as pessoas crescem na vida com a sua competência, começa na carreira com a competência técnica, passa por sua competência de gestão, e no final, quando vira diretor, alguma coisa, é competência política. Então você diz o seguinte, eu não gosto de política. Você pode até não gostar daquela política que a gente vê aí, mas dentro da organização tem política. Lamento também dar essa informação a você. Então aqueles que quiserem se destacar precisam ter habilidades políticas. Precisam entender como armar a equação. E aí a gente vai para a hipótese. O que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu deixar de fazer? O que acontece se eu optar por uma coisa em decorrência da outra? Lembra? Escolha e renúncia são inseparáveis. Legal. Tomamos uma decisão. Vamos para a nossa escolha. O que é que vai acontecer? Vamos aplicar? Vamos aplicar os modelos? Então, deu ruim? Vamos retomar e fazer isso de novo. Um processo, aqui tem uma receitinha, não é uma receitinha de bolo, mas é uma receitinha de bolo. Se é que vocês me entenderam a formulação. Alguns passos para como a gente vai montar uma estratégia de People Analytics, se é que vocês já não tenham, mas também serve para fazer os ajustes. Vamos lá, primeiro, o objetivo do People Analytics dentro da área de RH. Para que ele serve? Para nos proteger quando der ruim? Porque tem muito isso, né? Quando tem uma reunião que tem uma crise, você olha para o lado, alguém começou a rir, é porque ele já vai botar a culpa. É assim que funciona, né? Então aqui, qual é o objetivo disso? Como é que a gente vai coletar? De onde a gente vai coletar dados? Vocês viram a ferramentinha que eu apresentei para vocês logo no começo? Coletamos dado ou não? Já tem prospecção pronta aí ou não? Veja bem, não tem a prospecção, mas, né? O futuro a Deus pertence. Não, o futuro pertence a nós. Então, como é que a gente identifica? Aqui tem o negócio dos KPIs. Muito cuidado com KPIs, né? Indicador-chave de desempenho. Ele tem que estar intimamente ligado à estratégia de negócio. Para a gente não ficar medindo coisas que não fazem sentido. E outra coisa. Indicador não serve, o que a gente faz? Troca. Joga fora. Não coloca um preliminar. Tira. O grande problema que a gente tem nesse mundo de Big Data, com informação veloz, em grande volume, em grande variedade, é não abrir mão de alguma que não faça sentido nenhum na organização. Veja, eu preciso saber das condições do metrô se todos os funcionários vêm de fretado? Sim ou não? Tem uma resposta mágica que eu vou ensinar para vocês hoje. Depende. Depende do quê? Cara, se todos vêm do fretado e tem greve no metrô, adivinha o que acontece com o trânsito? Ação, reação e consequência. Então, quais são os fatores ou os vetores que influenciam nesse meu processo? Eu preciso ter essa métrica. Nossa cidade tem problema de mobilidade séria, sabe por quê? O pessoal da Zona Leste trabalha na Zona Oeste. O pessoal da Zona Oeste trabalha na Zona Leste.
Eu não entendo. E a cidade é grande. Sabe, não é Buri. Vocês conhecem Buri? Buri é o menor município de São Paulo. Não é? É uma cidade de primeira. Você engata a segunda, você já saiu da cidade. É um negócio... Aqui não. Para o cara atravessar a cidade... Eu dava aula na USP. E também dava aula lá na Unicid, no metrô Carrão. A minha aula terminava às 5. Eu tinha que dar aula às 7 no metrô Carrão. Você acha que é fácil atravessar a cidade, né? Era assim. Hoje eu acho que eu vou deixar o pessoal fazendo um trabalho e vou dar linha na pipa, porque senão eu não chego lá. O que eu fui fazer lá? Bom, é outra história. Não sou eu o tema hoje. Tem um negocinho bacana. Bom, coletei os dados, fiz os indicadores. Quais são as correlações entre eles? Para tomada de decisão. Lembra? Tomada de decisão. Se eu faço a correlação, eu posso aplicar o resultado. Olha que legal. Vamos fazer. Isso aqui é um gráfico que nós chamamos de dispersão, que pode nos ajudar no entendimento de dispersão. Como eu falei para vocês, um exemplo legal. Carteirinha de vacinação de criança. Vocês já receberam um caderninho? Sim ou não? Se você olhar logo no comecinho, tem um gráfico que diz o seguinte: a criança com 2 anos de idade tem que estar pesando 11 quilos. Sei lá, estou chutando, tá, o peso. Com 12 anos, ela tem que ter... Então, ele faz uma correlação entre idade, peso e, no caso dele, altura. E aqui ele faz uma faixa. Aí diz o seguinte: onde é que você está? Existe correlação entre idade e peso? Sim, quanto mais velho, mais pesado. Eu que o diga. Né? Eu que o diga. Quanto mais alto, mais pesado. Eu que o diga de novo. Aí, quando eu falo, eu preciso fazer dieta, os caras falam, mas você é alto. Hã? Não é? Veja, de novo, a pergunta, você é alto. E aí? Meu problema é gordura, é altura? Se eu quiser emagrecer, põe uma perninha de pau, está resolvido. Precisa engordar, corta o joelho. Então, essas correlações nos ajudam a tomar algumas decisões. Por exemplo, com 2 anos de treinamento, o cara consegue vender quase 500 peças por mês. Com 2 anos de treinamento. Com 6 anos de treinamento aqui, olha, ele já cresceu. Se eu precisar aumentar, o que eu vou ter que fazer, talvez? Uma das decisões que eu posso tomar é treinar as pessoas. Não é isso? Ou diminuir a meta de venda. Qual vocês preferem? Treinar as pessoas, não é isso? Se não for isso, eu fico preocupado. Então, para isso, a gente precisa entender as pessoas. E aí tem aquela história dos perfis comportamentais ou psicológicos. São baseados em quê, gente? Dados, nem sempre objetivos. Eles são subjetivos. Se a pergunta não for fechada, pode dar viés, né? Porque você não chega a conclusão nem. Pergunta aberta é um problema. Né? Não só, minha filha, você faz uma pergunta aberta, espera 15 minutos a resposta. Ela não para de falar, não é isso, é isso. Entendeu? Então, legal. A gente precisa ter essas informações. Informações como Mari, MBTI, DISC, são ferramentas extremamente importantes. Mas se elas são aplicadas em conjunto, a gente pode trazer essa metodologia criada pelo professor Roberto Coda, aqui da casa, e ele expande um pouquinho essa forma de perfil comportamental com um conjunto de... A pesquisa é meio grande, mas o que ele tenta trazer é uma base de dados que não sejam perguntas muito subjetivas para a tomada de decisão. E acho que isso é extremamente importante para a gente, tirar a subjetividade. Ok? Considerando tudo isso, a gente está pronto então? Vamos sair daqui e pôr o People Analytics para rodar amanhã? Vamos chamar os caras lá e falar, meu, vem cá, me mostra a ferramenta aí. No sentido, é claro. Olha como é que estão as nossas empresas. 34% usam as informações básicas. Perfis demográficos. E perfil demográfico é muito complicado, gente. Você pega, por exemplo, o perfil sociodemográfico com critério ABA ou ABPM. Ele diz que uma pessoa é da classe A, da classe B, da classe C. Itens de posse. Diz o seguinte, se o cara tem um carro, ele tem uma classificação. Se ele tem 2 carros, ele tem uma classificação superior.
Então significa que eu com a minha Brasília e minha Kombi tenho uma condição muito melhor que o meu vizinho, que tem aquela Mercedinha dele, CLK, lixo. Um carro o cara tem. E 34% das empresas estão aqui. 34%. 30 delas já tem alguma métrica. Usa estatística, faz comparação, faz benchmarking. Ó, que palavra bonita. Benchmarking. O que é isso? Comparação com os vizinhos, com os concorrentes. Como é que eles fazem? Isso é legal, é compartilhar as melhores práticas. É para isso que servem os congressos. Para isso que funcionam palestras como essa. Para a gente compartilhar. E o professor Gil Giardelli até usou uma expressão que eu adoro, que é assim, você é o que você compartilha. Dentro da organização a gente é aquilo que a gente compartilha. Conhecimento, bondade, competências. Sabe aquele negócio? Eu sei, mas eu não vou mostrar para ninguém. Que vai que o cara queira. Eu tinha uma equipe que tinha 2 caras que era assim, eles não compartilhavam absolutamente nada e eram bons. Mas é meu. Sabe? O cara era tão bom naquela posição que quando surgiu a primeira oportunidade de transformá-lo num gerente, não posso, porque esse cara tem todas as informações. Se eu tirá-lo daí, eu me dou mal. Quase que eu uso uma expressão diferente. Eu me dou mal. Então você fica aqui, aquele outro vai, porque se você sair daqui, a gente está complicado. Ah, mas isso não é justo. Justiça é um conceito muito subjetivo também, né? O que é justo para um, dependendo da... Um amigo meu ele disse o seguinte, bigamia, prender as pessoas por... Isso está injusto, muda a legislação. Você é muçulmano, você pode ter quantas mulheres você quiser, sim ou não? Ou muda de país, vamos lá. 27% já está usando a ferramenta com correlações multidimensionais. Mais de uma variável para tomar decisão, para entender como é que esse negócio funciona. Sim ou não? Vocês estão tentando localizar onde é que a gente está nesses termômetros. É isso? A cara de vocês está assim, eu sou 34, 30, 27, ou eu sou bom, caramba, aqui ó, já faço previsão. Eu acho que eu estou aqui. Eu acho que eu estou aqui. 9% consegue fazer planejamento de cenário futuro. Se você faz uma análise em planejamento estratégico, nós chamamos de análise macroambiental, você consegue vir para cá. Já que o país está indo, o dólar sobe, o dólar... Quanto é que isso impacta a gente? Depende da atividade. O concorrente não está mais do outro lado da rua. Onde é que está? Qualquer lugar do mundo. Gente, eu fui comprar uma mochila, minha mochila tinha rasgado. Comprei num lugar que chama Wish. Wish. $9. O cara manda da China para cá por $9. Aí você vai na 25 de março, custa 35. O cara está mandando de lá para cá. E a 25 vocês sabem que é. É o paraíso das compras. Não sei se legítimo ou não, mas... Então olha só aqui esses dados da PwC. People Analytics, que é o dado para fornecimento de informações, 36% diz que sim. 20% para tomada de decisões. 28% utilizado para tomar decisões na área de RH. A alta administração utiliza a informação analítica na tomada de decisão? Gente, a alta administração, normalmente a gente chama dos do Olimpo, sabe como é, né? Então aqui, não desce até o chão de fábrica. Olha esse gap, que legal aqui, ó, essa lacuna. 80% dos CEOs acreditam na importância das informações, mas não tem. Se você quer se destacar, adivinha o que você tem que fazer? Gerar essas informações. Olha o espaço para isso. Gente, custo de turnover, a informação recebida completa. 20%. Turnover, que é pessoa que sai, pessoa que entra. Informação simples, não é? Aí o cara diz o seguinte, eu não recebo, as informações não são adequadas. Como que é a informação adequada de turnover? Quanto tempo a pessoa vem, quanto tempo a pessoa fica, em quanto tempo a pessoa vai, quanto tempo precisa para substituir, não é isso? Ou seja, se eu tenho 15% de turnover, significa dizer que 15% do meu pessoal não fica aqui durante o ano, vai embora. É o que a gente fala com previsão de vendas para clientes. Qual é a sua turnover de carteira? Outras informações. Aqui é
na confecção, na forma, no fit da área de RH. Os recursos atendem às necessidades, desde a coleta, tratamento e análise. 37% já diz o seguinte: não é mesmo. Discordo. Mais 33% que diz, olha, pero não mútil, se eu tenho 37 mais 33, significa que 70% dos recursos não estão adequados nas organizações. Explica aqueles 9% lá no gráfico anterior? Justifica? Não, né? Explica, mas não justifica. Outra informação importante. Existe uma área de estrutura da empresa dedicada a People Analytics? 50% diz que não. É claro, alocar um cientista de dados na área de RH, existem problemas até de relacionamento. Quem é que faz o dado? Quem é que toma a decisão? Como é que eu peço? A gente precisa treinar, inclusive, o pessoal do RH para fazer a pergunta certa. Não estou falando que vocês não fazem, pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas quando a gente faz a pergunta com um candidato é uma coisa. Quando a gente faz um pedido interno de uma planilha, de uma informação, você já usou a expressão, não foi isso que eu quis dizer? Eu estou escrevendo um livro que chama Amigos, Amigos, Negócios Mais Fáceis. O poder da comunicação nos negócios. O que quer dizer essa coisa assim, não foi isso que eu quis dizer? Foi o que eu disse, a pessoa não está entendendo o que você está falando. O problema é o cara que não entende. Né? O problema é sempre estar do outro lado. É aqui que a gente está fazendo. Precisa ter alguém para a gente fazer a pergunta certa e ter a resposta. Tá. Precisamos aprender a perguntar. Vamos fazer um curso de anamnese? Para não chegar em casa e falar, o que aconteceu? Né? Então, senhores, temos modelos para seguir. Felizmente, não é só uma notícia. Essa apresentação, vocês podem ver aqui, é um artigo que está aberto na Harvard Business Review Brasil, né, do Thomas Davenport, que fala muito de estratégia, que é bacana. Diz o seguinte, uma escala de 6 degraus, uma escada com uma escala com 6 degraus, diz o seguinte, aqui são as empresas que estão lá na nossa faixa do 34%. Lá em cima, as que estão em 9%. Aqui, ó, quais os principais indicadores de saúde? O que eles analisam? Monitoramento de ação para promover engajamento. A JetBlue. Olha que legal, sabe o que os caras já fizeram? Dentro do avião, antes de sair, todo mundo. Vamos se conhecer, pessoal, ativa o Bluetooth no nosso aplicativo aqui. E vamos começar a trocar informações no aplicativo. Não é bacana? Ah, e por que isso é legal? Porque ele conseguiu fazer que a tripulação tivesse um relacionamento tão bom com o cliente que começou a trazer retorno financeiro. Já viu aquele cara que passa vendendo barrinha de cereal, lanchinho, perfume? Vira uma feirinha dentro do avião às vezes, não vira? Imagina quando ele já está com uma amizade com o nosso comissário, a nossa comissária, fica mais fácil o processo. O senhor quer um perfuminho, olha. Acho importante. Por quê? Você está me estranhando? Veja, não pode ser que nem na TAP. Uma vez eu peguei o avião para a TAP, eu e minha esposa, e a gente teve... Eu não entendi. E depois sim, né? Porque eles têm uma lógica de pergunta diferente da nossa. É lógica, não é maldade, nada disso. A aeromoça chegou para a aeromoça, não, a comissária. Falou, o senhor aceita jantar? Eu falei, quais são as opções? Ela olhou para mim e falou, sim ou não? Verdade. Ela está coberta de razão, ela fez uma pergunta, eu dei a resposta lá na frente. Se for não, não é. A gente pergunta, às vezes, esperando a resposta no futuro, e talvez possa ter aqui. Esses caras estão tentando entender isso. Que unidades os indivíduos pedem atenção? Eles fizeram um sistema de monitoramento para descobrir quais são as áreas da organização que está tendo o maior problema de crise de relacionamento. Onde é que o bicho pega na hora que vem a pressão? O que eles fazem? Identificam quais são essas áreas e quando a pressão está para chegar, prepara esses caras antes. A Cisco, ação para promover retenção. Você está feliz no trabalho? Lembra a pergunta? Ou como diria a musiquinha do jingle, o que faz você feliz? Já ouviram? Dentro da empresa.
Ali, ó. A identificação desse nível de satisfação promoveu uma retenção que cresceu de 60% para 85%. O quanto representa isso de impacto financeiro na organização? Custos de rescisão, de treinamento, de contratação. Contratar custa caro, não custa? Ou é baratinho? Barato pra caramba. Custa caro. Os caras vão olhar para isso e falar assim, se eu precisar economizar com a minha equipe, o que eu faço? Não deixa os caras ir embora. Como? Promover um ambiente adequado, ou propício, ou profícuo, como vocês quiserem, para que as pessoas permaneçam conosco. Dado ajuda a fazer isso. Na Dow Chemical, ferramenta para projetar força de trabalho. O que significa? Se no ambiente está exigindo, por exemplo, novas moléculas ou novas atuações, eu consigo realocar a equipe, contratar com tempo hábil para fazer uma seleção melhor, consigo realocar as pessoas entre praças diferentes sem grandes impactos e economizando din-din. Google, aqui ó, realocação do pessoal de baixo desempenho. Vamos tentar entender o que acontece com ele e levar para um lugar onde ele fique feliz. E com certeza não é o concorrente, se bem que tem alguns que a gente até gostaria que fosse, mas no caso, no varejo em geral, análise de dados é dos segmentos que tem aplicado mais isso. Por quê? O turnover é alto, a qualificação não é boa, e quando você tem uma pessoa legal, o salário não é tão atencioso, tão atrativo para que ele permaneça. Então ele precisa identificar isso. E olha que mais legal, se ele consegue fazer o monitoramento da demanda, ele aloca a força de trabalho usando o que eles têm de funcionários horistas. Pô, se depois das 8 horas o movimento no supermercado cai, por que eu preciso ter toda a força de vendas do estoque, do remarcação aqui? Preciso? Não. Então fala para os caras, obrigado, até amanhã. Vai descansar, que você está com uma carinha de cansado hoje. Estou economizando dinheiro. Não é? Então, senhores, estão decididos que People Analytics pode ser um negócio bacana? Essa é uma pergunta legal para ser feita nessa hora? Professor, essa não é a pergunta legal. Escolhe uma melhor. Estão decididos a analisar mais isso ou não? Lá, dá algumas dicas para vocês se decidiram. Tomar cuidado. Primeiro, não usem a análise como desculpa para tratar as pessoas. Né? Aqui você fala assim, puta, eu preciso demitir aquele cara que eu faço, vou arrumar uma tabelinha aqui. E diz o seguinte, olha, desculpa, mas sabe, você está entregando menos. Já vi isso acontecer. Não, usa isso para não ser intercambiável. De uma forma positiva. Outra coisa, como é que a gente vai seguir usando o indicador quando não há mais necessidade para isso? Eu não preciso do indicador, mas vamos colocar lá porque vai que o ano que vem muda o gerente, ele vai querer esse indicador de volta. A gente vai acumulando versão 1, versão preliminar, versão final, não é isso? Usar punhadinhos de indicadores para identificar o desempenho. Eu vou ver assim, um punhadinho, horário que ele chega, horário que ele sai, você vai montando. Não, usa um negócio que seja completo, a decisão tem que ser completa e não fragmentada. Né? Usar os dados aqui, corretos, eu preciso ter 100% de certeza. A gente dificilmente vai ter 100% de certeza. E sabe por quê, gente? Vamos me remeter ao nosso primeiro slide. Nosso mundo está mudando numa velocidade gigantesca. Para vocês terem uma ideia, alguém aqui teve perfil num lugar chamado Orkut? Orkut. Essa plataforma foi a maior rede social do mundo. Do mundo. Sabe quando ela iniciou as atividades? 2004. Sabe quando ela deixou de existir? 2014. Como é que um empreendimento morre em 10 anos? Nasce e morre em 10 anos. Olha o ciclo de vida. Olha o ciclo de vida da organização, das pessoas que estavam lá. E de nós que tínhamos nossas comunidades. Não é? O Marquinho está com problema, Marquinho Zuckerberg. Por que o cara faz? O Marquinho olhou e falou assim, putz, daqui a pouco vai chegar um outro cara e vai me... Olha o exemplo, o que ele faz? Ele compra o concorrente quando está nascendo. Não é novo que se torce pepino? O cara vai lá no... Estratégia de negócio.
Aqui também, ó, avaliar os funcionários por critérios, só com notas e resultados. Não faça isso. Use diversos fatores. Use a intuição também, não estou dizendo para vocês desprezá-las. Os dados vão ajudar a fazer isso, não é só nota. Os caras não são só um número. Já ouviram essa expressão? Não sou só um número. Não? Então preste atenção nisso. Olha lá, que mais? Usar a análise de dados para contratar e para demitir o povo. Mas e o escalão? Só por indicação? Como é que a gente... Veja, aqui existe um problema sério que foge ao nosso controle, que é a estratégia organizacional. Olha que curioso quando a gente faz isso. Eu brinco nas aulas de trade, as pessoas falam, não, o nosso caso é trade, é B2B. Amigo, eu nunca vi dois CNPJs conversarem, vocês já viram? Quem conversa são os CPFs que estão lá dentro. Você troca um cara aqui e ele não vai com a cara de você do outro lado. Mas eu troquei o meu head de vendas. Meu maior cliente não gosta dele. Quem é o seu maior cliente? A empresa? Não, o comprador da outra empresa. E aí? Como diz Olivia, deu ruim. Deu ruim. A gente precisa avaliar lá em cima. E às vezes o cara não tem afinidade nem com quem está abaixo dele. Em forma de conduzir uma discussão, conduzir o trabalho. Mas é amigo do chefe. Amigos, negócios mais fáceis, mas cuidado com isso, tá? Outra coisa, não monitorar mudanças é um grande erro na organização, né? No ambiente organizacional, de todas as formas. Por quê? Variações podem ter viés de novo. É a gente olhar para o futuro, contemplando o passado. Tenta dirigir o carro olhando no retrovisor, o que vai acontecer? O meu já tem sensor. Estou nem aí. O meu já é autônomo. Estou nem aí, não é? Veja, vocês preferiam ser motorista de táxi ou de Uber daqui a 5 anos? Vocês têm duas opções, táxi ou Uber. O que vocês vão fazer da vida, olhando daqui 5 anos? Nada. É uma boa decisão, porque os carros não vão precisar mais de motorista. Vamos procurar outras atividades. Contemplar isso, a gente vai fazer o quê? Às vezes fazer nada é uma boa solução. Né? Não é isso, o custo de oportunidade que a gente fala no mercado econômico. Qual é o custo de não fazer nada? Ignorar aspectos de desempenho que não traduzem indicadores quantitativos. Não dá para ignorar isso. Certo? Já discutimos, vocês também estão convencidos disso? Indicadores de RH ignorando o impacto na gestão. Olha, o pessoal do DP está trabalhando pra caramba, contrataram quase 200 pessoas esse ano. Demitiram mais de 200 pessoas esse ano. Gente, nós temos um problema sério, que não é o RH. Não é o RH. Como é que a gente analisa esses dados? Vamos lá? Então, evitando erros, acho que a gente sai desse velho mindset que a gente falou agora há pouco, que diz o seguinte, né? Da mudança desse paradigma. Aplica casos para entender e aperfeiçoar essa capacidade de compreensão dos dados, das qualidades, das ferramentas. Isso aqui é o que a gente via antes. Atividade de analytics, que não era chamada de analytics, ok? Tinha focos em métricas como retenção. Como é que a gente calcula a retenção? As pessoas não saíram, é só isso. As pessoas estão aqui por quê? Às vezes fala assim, nós estamos retendo os talentos, as pessoas daqui não saem. Por quê? Estão extremamente acomodadas e não geram coisa nenhuma. Você está feliz? Estou. Porque eu ganho mais ou menos, mas também não faço nada. Que nem o Vampeta, eu não jogo, os caras não me pagam. Finjo que jogo, finjo que me pagam e está tudo certo. Então o time, precisa ter um time, precisa ter olhar para os números. Desculpa, pode não estar no RH, vai ter que estar em algum lugar. Se ele não gerar informações, não capturar, não armazenar e não processar, não tem o que fazer. Né? O time deveria conhecer hoje, conhece os dados de RH, as funções reportando para áreas funcionais, pequeno conjunto de espera, normalmente é o cara que veio de TI, né? Ele é um programador. Gente, programador e analista de dados, cientista de dados, tem uma diferença, precisa de capacitação.
Não é que nem quando eu trabalhei numa agência de propaganda, quando o pessoal descobriu que eu trabalhava numa agência de propaganda, era muito engraçado, que as pessoas me encontravam e falavam assim, ai, meu filho desenha tão bem. E propaganda não é desenho? Não. Então o time possui um pequeno conjunto, às vezes, de espera, poucas ferramentas. O foco está sempre em modelo interno. Medo de ir para a nuvem. Olha que legal, medo de ir para a nuvem, né? Voar. Gente, onde é que a gente vai armazenar tanta coisa assim? Em 24 HD em casa? Coleção, aí justifica. Né? Mas veja, ele está composto, então por isso que ficam pensando no Data Warehouse, focado nos empregados, nas pesquisas de engajamento, de felicidades. A gente tem que estar focado em outra coisa. Não que isso aqui não seja importante, por favor. Aqui, ó, vamos mudar aqui para cá. A organização, quando tem um novo mindset, está comprometido com precisão e integração para garantir análises para a tomada de decisão mais adequada. Eu não quero saber se a informação está ruim. Não maqueie a informação, pega a informação ali. É aqui o foco, a organização precisa fazer isso. As atividades precisam garantir que o problema do negócio, como eu falei lá, está sendo solucionado. Problema de negócio diz respeito à estratégia. Tudo bem? Estão começando a ficar assustados, eu estou começando a ficar mais sério agora. Querem que eu faça uma piada de gaúcho? Não vou fazer isso. O time opera em nível sênior, reportam ao CHRO aqui para servir o negócio. Veja que engraçado, a gente acabou de mudar a expressão de equipe, de pessoa, para visão em, negócio. Visão de negócio. O RH é uma área estratégica, profundamente estratégica, não pode ser fazedor de coisa. Tem que ter um time multidisciplinar. Aqui, ó, líderes de negócio a resolver problemas. E eu não estou falando nada de análise, sabe? Aquela história do cara, vem aqui, me conta seus problemas, põe a cabeça aqui. Não, as análises para resolver problemas do negócio. A força do trabalho, incluindo todo o contingente, tem que ser objeto de foco da organização. Vocês concordam com isso ou desconcordam? Veja bem. Quando a resposta começa com veja bem, a gente já se preocupa, não é? Sim ou não? Está tirando foto minha ou dele? De lá. Se for, posso até para melhorar a pose, talvez. Então, senhores, o que a gente pode esperar? Agora, a hora da minha lição, nós estamos chegando ao final, 21h30 era a minha previsão de encerrar, e estamos aqui. A motivação dessa palestra, além de discutir esse tema que começou a ser relevante, é a realização desse novo curso, que está sendo coordenado pelo professor Canton, pela professora Alessandra, que vai ser a instrutora desse curso, PhD em estatística, em análise de dados, eleita a melhor professora da FEA por um montão de anos. É ídolo aqui, gente. É ídolo. Mulher manja. E o que é mais legal, fala de estatística, de tudo isso, sem usar os jargões da estatística, para tornar mais fácil a compreensão. Como é que a gente faz analisado? Aplicado. Tá bom? Se vocês tiverem interesse em conhecer esse curso, que é bacanão, eu adoro esse curso aqui, né? Tem os contatos ali, está no material de vocês, acho que vocês receberam. E quem realiza esse núcleo, que é coordenado pelo professor Canton e pela Alessandra, que eu gostaria de apresentar para vocês. Dá uma olhadinha o que o pessoal faz. Criada em 1980 por professores do Departamento de Administração da USP, a FIA é hoje uma das principais e mais renomadas escolas de negócios do Brasil, estando presente em rankings nacionais e internacionais. A FIA é uma instituição com grandes projetos de consultoria, pesquisa e educação. Atualmente, ela é líder em educação executiva e a única escola brasileira entre os 55 melhores MBAs do mundo, segundo revista Financial Times. Ela é reconhecida como a graduação de melhor avaliação, notas máximas no ENAD e a única com 5 estrelas do Guia do Estudante. Possui programas de educação em várias áreas como Big Data, Analytics,
marketing, finanças e gestão de pessoas. O LabData é um dos principais programas institucionais. O LabData é um laboratório de ensino, pesquisa e consultoria em análise de informações que atua como núcleo de pesquisa e aperfeiçoamento para alunos, pesquisadores e profissionais que precisam desenvolver estudos e projetos nas áreas de estatística aplicada, inteligência artificial, data mining e análise de Big Data. Conta com infraestrutura de ponta em laboratórios e recursos, softwares, como também em pesquisadores e professores altamente qualificados. Há 2 ou 3 anos eu recebi um desafio da empresa de transformar os serviços que a gente entregava para os nossos clientes em conceito de solução informacional mais moderno do que o que a gente fazia naquele momento. A principal dificuldade que eu tinha era o meu próprio conhecimento, era o meu próprio desenvolvimento, como eu podia transformar uma área para algo que eu mal conhecia. A minha opção foi por fazer um curso de MBA em Big Data na FIA, que me ajudou demais. A FIA me proporcionou todo o know-how que eu consegui na área de Big Data. O curso me proporcionou um avanço na minha carreira excelente. Eu consegui, ao decorrer do curso, na metade do curso mais ou menos, mudar exclusivamente para a área de Big Data. Todos os profissionais que eu considero como uma referência no meu âmbito profissional, que me indicaram o curso, falaram muito bem do LabData. E ao pesquisar e comparar, dá para ver logo de cara que a FIA traz a grade mais completa, conseguir ver termos desde a estatística mais básica até o machine learning, que é algo mais avançado. Então eu consigo sair do zero, da inércia até um projeto final. LabData há cursos para todas as fases da sua carreira, desde ensino à distância, cursos de curta duração como Hadoop, BI, inteligência artificial, machine learning, deep learning, programação em R, Spark, Python, estatística aplicada, dentre outros. Também cursos de pós-graduação e MBA Analytics e MBA em Big Data. A FIA mantém convênios e intercâmbio com instituições no Brasil e no exterior, permitindo constante atualização de conhecimento e troca de experiência nas suas áreas de especialização. A FIA é líder em educação executiva, pioneira nos cursos de Big Data no Brasil. Depois de tudo isso que você viu, o que você está esperando? Vem para a FIA! Então, senhores, vou deixar essas dicas finais para vocês. Primeiro, crie uma nova função para a organização. Use essas ferramentas para fazer um mapeamento e investimento. Como é que vai ser o nosso futuro? Estabeleça essa liderança dentro da organização. Como é que vai conduzir a organização para o futuro baseado em dados? São vocês. Tem dúvidas disso? Vocês são responsáveis, e responsáveis não com o aspecto de culpa, mas de missão. De fazer isso. Crie os programas da governança de dados. Proteger, sabe, não ficar vulnerável. Seja mais multidisciplinar. Aproveite as suas diversas habilidades, algumas delas vocês talvez nem conheçam. E da sua equipe também. Aproveite isso. Crie um ambiente propício, foque em ações para gerar valor. Lembra que eu falei? Valor é uma coisa fundamental. Integre os dados do RH com os demais dados da organização. Para quem tem bastante interesse, tem alguns livros que a gente recomenda, que eu recomendo. Data Driven HR, How to Use Analytics and Metrics to Drive Performance. Bonito em inglês, hein? Yes. Fiquei treinando ontem à noite, para não fazer mal. Do HR Analytics. HR Analytics Handbook. Isso aqui é um guia. Tem uns passo a passo. Tá? O negócio é legal pra caramba. Análises preditivas pro recursos humanos, e aquele nosso amigo artiguinho do Thomas Davenport que eu citei para vocês. Tudo bem? Muito obrigado, esse sou eu, Roberto Alonso. Se alguém tiver dúvida sobre meu e-mail, fala assim, qual é o e-mail do professor Roberto Alonso? Você coloca o @gmail que fica fácil lembrar. Tá?
Obrigado, boa noite.